Chegou no Brasil a nova carteira de renda. Se você não sabe o que é isso, fica até o final deste vídeo, em que eu vou mencionar 7 ETFs, fundos de investimento, para você conseguir investir internacionalmente com muito mais segurança e rentabilidade. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, um aviso muito importante: agora, quinta-feira, dia 22, às 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você em um evento que se chama Horizonte Global, para eu conseguir mostrar para você a minha metodologia, como que eu mostro para os meus mais de 1.400 alunos como estruturar uma carteira de aposentadoria global com muita tranquilidade, segurança, blindagem regulatória, blindagem patrimonial, eficiência tributária, sempre com base no que os estudos acadêmicos nos mostram desde os anos 60, para você não ser mais um torcedor dos seus investimentos e não ter mais uma salada de frutas na sua carteira. Então, neste evento eu vou mostrar para você um passo a passo como de fato estruturar esta carteira, e também vou abrir vagas do meu curso Investimentos Globais, que é o meu curso mais completo sobre justamente estabelecimento de estratégias de renda para aposentadoria com foco em ETFs globais. Certo? Então vamos direto para o conteúdo. Por que eu estou dizendo a nova carteira de renda? Porque há 4 anos ninguém falava disso no Brasil, e hoje, né, já é muito acessível quando a gente observa outros canais de finanças, outros artigos e portais de notícias. Já é quase padrão, né, a gente observar os comentários sobre ativos negociados internacionalmente, inclusive aqui pelo Brasil. Cotidianamente, né, ali uma vez por semana, eu vejo todos os novos ETFs e BDRs que saem no Brasil, e hoje nós já temos 188 BDRs de ETFs negociados no Brasil, vários de fatores bem interessantes, alguns que eu vou comentar hoje para você. Ou seja, já é algo novo aqui no Brasil, que já está sendo implementado e já está sendo quase que um senso comum dentro do mercado de investidores brasileiros utilizar instrumentos internacionais. Por isso que agora eu vou trazer mais um panorama para você das 3 grandes classes de ativos que você vai utilizar para estruturar a sua carteira de aposentadoria, utilizando como exemplo 7 ETFs para isso, certo? Quais são essas 3 grandes classes? A primeira é de ativos reais, que nada mais é do que aqueles ativos que você pode tocar literalmente. Então, tudo que é commodity, tudo que é terra principalmente, ou seja, a parte imobiliária, que vai principalmente proteger você da inflação. Depois, as promessas, que são aqueles ativos que dependem de outras pessoas, dependem da contraparte, né? A gente chama aí de um risco de contraparte, que é basicamente você emprestar dinheiro para alguém. E depois, ações globais, que são as expectativas em torno de projetos econômicos, né? Aqui eu vou comentar sobre cada um deles. Começando pelo real estate, pela terra, pelos ativos reais. Historicamente, no Brasil, que é um país inflacionário, sempre foi uma preferência dos investidores comprar imóveis, comprar terra, justamente para se proteger da inflação. Historicamente, o retorno é bom, né? Algumas pessoas consideram que sempre você estará protegido da inflação, por isso que muitos imóveis, a gente observa em alguns países hoje, têm subido de preço, o que não é sempre verdade, né? Quando nós analisamos o preço dos imóveis nos Estados Unidos desde os anos 60, que desde 1963, e a gente divide pela inflação dos demais itens, né? A gente observa que sim, os imóveis nos Estados Unidos têm ficado de maneira sistematicamente mais caros em relação aos demais bens e serviços. Sim, isso é bem comum, tá? Normalmente os imóveis eles crescem em linha com a inflação, mas de acordo com os ciclos econômicos. Então veja, por exemplo, que ali no começo dos anos 90, a gente tinha um boom econômico americano, né? Que teve, portanto, depois uma estagnação dos preços dos imóveis até 2003, ou seja, durante um período ali de praticamente 14 anos em que os imóveis americanos não reajustaram acima da inflação, certo? Inclusive tiveram uma perda. O mesmo aconteceu ali durante os anos 2000, na realidade de 2007 até 2018 aproximadamente, eles ficaram no mesmo patamar, alinhado com a inflação, e agora que eles vieram a aumentar acima do patamar da inflação. Mas veja que sim, no longo prazo, imóveis eles têm esse papel de proteger você da inflação, mas por ciclos. E na Europa também, né, que eu tenho dados um pouco mais recentes, de 96 até hoje, em que a gente observa o mesmo fenômeno, né, muito parecido com os Estados Unidos, em que eles aumentaram ali de um patamar de 1,2 ali em 96 até 1,8 ali em 2007. Portanto, em um período de 11 anos aproximadamente, teve um aumento real acima dos demais itens de 50%,
com uma queda ali no período da crise de 2008 e depois uma grande retomada até agora, ou seja, também seguem ciclos econômicos, mas sim reajustam pela inflação no longo prazo. Então agora eu vou dar alguns exemplos de fundos que vão fazer isso para você. O primeiro deles é um fundo que eu já havia comentado nesse canal, que é o REIT. Esse aqui é um dos fundos que eu acho mais interessantes para uma abordagem ampla em real estate global, em imóveis globais, tá? Através de ETFs. Por quê? Porque ele tem uma taxa muito barata e ele é de fato global, ele não é só focado nos Estados Unidos. A gente observa muito por aí outros canais mencionando apenas fundos americanos, como o VNQ, por exemplo, tá? Mas este daqui ele é global e vai trazer para você uma diversificação do dólar, que muito hoje se fala numa perda do poder do dólar, né? E portanto aqui você estaria um pouco mais diversificado. Quando nós observamos as holdings dele, ou seja, os ativos, em grande parte são ativos americanos sim, tá? A maior parte é americana. Quando a gente separa por geografia, os Estados Unidos ainda assim são 71% deste fundo aqui, mas você já consegue ter um certo nível de diversificação com uma exposição a REITs. Eu poderia fazer um outro vídeo exclusivo sobre isso, né? Mas só para explicar para você, são empresas imobiliárias, empresas de exploração, não só de propriedade, aluguel, mas também de exploração dos imóveis, né? Então, por exemplo, no Brasil, seria o equivalente a um Iguatemi da vida, né? Que é uma empresa que faz a gestão de shoppings, além de ser proprietário dos próprios imóveis, tá? Então, isso daqui é bem interessante. E quando a gente observa a precificação, a gente não pode dizer que está em uma precificação muito cara ou acima dos padrões históricos, né? Quando a gente pega um preço sobre fluxo de caixa para REITs faz mais sentido, em torno de 14, é muito normal esse patamar para empresas que na média têm renda em moedas fortes, né? Estão em economias mais robustas e estão sujeitas a taxas de juros um pouco menores do que aquelas que a gente encontra no Brasil e tem patamares de diversificação muito maiores do que aqueles que a gente encontra no Brasil. Vários dos REITs que estão dentro deste fundo aqui são maiores do que toda a indústria de fundos imobiliários no Brasil. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para você de uma gestora que está entrando agora no mundo dos ETFs, apesar de ser uma gestora bem antiga, é a Dimensional, que tem o fundo DFGR, que é um fundo focado também em real estate global. A gente observa que já é um fundo bem grande, de 643 milhões de dólares, negociados na Bolsa de Nova York, tá? É um fundo americano, tem uma alocação um pouco menor nos Estados Unidos de 65%. Aqui já tem um pouco de ações de emergentes, 2% aproximadamente, e vai ter um custo um pouco maior, de 0,22%. E o último fundo, que na realidade é uma contraindicação, é o fundo SREIT, né? SRET, que ele é da Global X, que é uma empresa bem focada em ETFs temáticos. Esse daqui, eles têm uma linha de Super Dividend ETFs, ou seja, fundos que focam em dividendos muito altos, tá? Quais são os critérios que ele utiliza, né? Basicamente, a exigência de os REITs terem distribuições por 8 anos, tá? E vai selecionar apenas 30 dos maiores REITs que mais pagam dividendos no mundo. Esse é um ponto bem negativo para quem é brasileiro residente, ou seja, não é um residente americano, porque vai ter uma tributação na fonte em 30% de um yield, né, de uma rentabilidade de dividendo que é muito alta e, portanto, a sua rentabilidade total, porque você vai ter que reduzir a tributação do seu alto dividendo, você vai ter uma rentabilidade total bem reduzida, tá? Além dele ter uma taxa de administração bem alta, de 0,59%, perto dos demais, conforme nós observamos. Quando nós pegamos o gráfico aqui, nós observamos este fundo roxo aqui, que é o REIT, que é o global, o primeiro que eu mencionei, da iShares. Você vê que ele teve um desempenho relativamente constante nesse período de pandemia aqui, tá? Quando a gente compara com o SREIT da Global X, você vê que ele teve uma queda muito superior quando a gente pega o período da crise propriamente dita, enquanto o REIT teve uma queda ali na ordem de 38% e já retomou ali em abril de 2021, ou seja, um ano depois da pandemia. O SREIT até agora, já com dividendos reinvestidos, ele não conseguiu recuperar, tá? Tendo uma queda de aproximadamente 65%. O fundo DFGR, ele é bem mais recente, por isso que aqui ele praticamente, enfim, não tem nenhuma divergência significativa. Eu mencionei este fundo para ficarmos de olho. Por quê? Porque ele é um fundo da Dimensional, que é uma gestora muito renomada e que normalmente faz fundos que funcionaram muito bem e melhor do que a média histórica em relação a cada uma das geografias, em relação a cada uma das classes de ativos que eles investiram. Além disso, quando nós observamos os indicadores, por exemplo, de dividendos e de recompras de ações, o DFGR ele é muito parecido com
o REIT, e portanto ele tende também a desempenhar bem, representando bem os ativos imobiliários globais. Agora falando da renda fixa global, que é a segunda grande classe de ativo que você vai precisar ter na sua carteira, seja mais cedo, seja mais tarde, tá? Quando a gente pensa em renda fixa, a gente está falando de promessa de pagamento. E promessa de pagamento em ativos globais geralmente são promessas nominais. O Brasil já está bem mais acostumado com a inflação e nós temos bem mais ativos de renda fixa indexados à inflação. Isto não é o padrão no exterior, em que normalmente se trabalham com taxas pré-fixadas, tá? Quando a gente observa historicamente a própria evolução do dólar, né, frente ao real, a gente vê que o dólar geralmente tendeu a subir ao longo do tempo, tá? Naturalmente, isso acontece porque a inflação do Brasil é maior do que a inflação dos Estados Unidos, mas isso também ocorreu em ciclos. Quando a gente pega aqui pelo IBGE, a gente pega a cotação do dólar deflacionado, ou seja, a gente retira seja o IPADI, seja o IPC da FIP, seja o próprio INPC, que são 3 indicadores de inflação, a gente vê que os 3, de uma maneira ou de outra, demonstram, né, que o câmbio, quando a gente ajusta pela inflação, ele fica relativamente estável, passando obviamente por grandes ciclos, tá? Os grandes ciclos que nós passamos recentemente nos últimos 25 anos foi principalmente a grande valorização do dólar no começo dos anos 2000, ali 2001, 2002, por um grande medo além interno, né, de uma crise política no Brasil, por medo do governo de situação, como também pelos maiores receios globais em termos de crises, como já vinha da crise do México, a crise da Rússia e a crise dos tigres asiáticos no final dos anos 90. Você pode observar até no gráfico ali, né, que teve uma grande desvalorização do real, um forte aumento do dólar ali em 98, quando de fato estas crises chegaram no Brasil e o nosso Banco Central não teve mais capacidade de manter o dólar fixo como ele estava antes, né? Pelo próprio gráfico a gente vê que o dólar antes ele era fixo, né, pelo Banco Central, e a partir daquele momento passou a ter o câmbio flutuante. Quando a gente observa este gráfico aqui que vai ajustar pela inflação, houve uma forte queda do dólar relativamente ao real, né, no período ali dos anos 2007 e 2010, por causa de um aumento fortíssimo de commodities, expansão global, crescimento da China muito forte, forte expansão das exportações brasileiras e forte entrada de capitais no Brasil, tá? E isto não aconteceu na década posterior, em que o Brasil sofreu, né, economicamente por vários motivos externos e internos, né, principalmente duas grandes quedas de commodities, né, iniciando ali em 2010 e depois uma em 2014 ali no momento da Rússia, que também teve uma crise bem forte no momento, além de ter uma crise interna política muito forte, né, que levou aqui, conforme a gente vê no final de 2015 e 2016, um forte aumento do dólar que chegou a R$4 naquela situação, e agora novamente com a pandemia, né, com um fortalecimento dos Estados Unidos e uma expansão dos ativos de risco de tecnologia, tá? Então, basicamente, sempre você tem que ter consciência que moedas também andam em ciclos, além dos ativos imobiliários que nós já comentamos, e portanto é importante que você considere ativos de renda fixa que sejam em outras moedas. E falando de momento, e que as pessoas adoram falar disso, né, será que agora é o momento do dólar? Quando nós observamos o gráfico e as taxas de juros de longo prazo, né, de 10 anos de vários países, aqui eu peguei o Reino Unido, portanto as taxas em Libra, que para períodos ali de 10, 20 anos estão superiores a 4,5%, entre 4,5% e 5%, quando a gente compara a Austrália também acima de 4%, Estados Unidos em 4%, Alemanha, que é a zona do euro, 2,6%, e o Japão também aumentando ali, chegando em 1%, né, durante um longo período ficou muito próxima a zero, tá? Ou seja, sim, as taxas estão subindo, principalmente para conter a inflação. E, portanto, né, se você quer ter renda fixa, hoje é melhor ter renda fixa do que era há 2, 3 anos atrás, que de fato a rentabilidade seria nula, né, com certeza abaixo da inflação. E, inclusive agora, né, para o espanto de várias pessoas, a rentabilidade da renda fixa americana já está superior à rentabilidade esperada no curtíssimo prazo de ações pelo earnings yield, que nada mais é do que o lucro em relação ao preço, que é quanto que as empresas têm de lucro em relação a quanto que você está pagando, em relação a quanto que elas valem, tá? Então hoje, né, quando a gente observa esse tipo de situação, claramente, né, o mercado está em uma situação de medo bem grande, né, por causa deste aumento, né, dos juros e também desta possível rentabilidade maior de ativos seguros do que de ativos de risco. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer para um ativo de renda fixa seria justamente o fundo EMLC. Este fundo aqui ele é bem interessante porque ele é de outros países emergentes, tá? Esse aqui é um fundo de acumulação irlandês,
que você pode acessar em bolsas europeias, e este fundo ele vai investir em tesouro de outros países emergentes que sejam nas suas moedas locais. Portanto, se o dólar se desvalorizar, este tipo de fundo se valoriza porque ele é cotado em dólar, né? Por isso que ele pode ser interessante para uma questão de diversificação global, tá? Este fundo aqui ele tem uma taxa de 0,30, que é relativamente razoável e bem baixo para padrões brasileiros. E quando nós observamos a construção do fundo, a gente vê que, por exemplo, o Tesouro Brasileiro está já na primeira colocação aqui, né? No primeiro ativo que o fundo tem mais participação, tá? Depois a terceira posição. E assim sucessivamente, né? Seguindo aqui de Filipinas, África do Sul, México, África do Sul e outros países também nas suas respectivas moedas, o que é bem interessante. E quando nós observamos por alocação, a maior alocação é na Indonésia, né, com a rúpia da Indonésia, depois China, depois México, o Brasil vem em quarta posição com 8,8%, Malásia e assim sucessivamente, tá? Quando a gente observa o grau de risco que a gente vai ter com esse tipo de ativo, a maior parte dele, tá, tem grau de investimento, ou seja, tem nota BBB para cima, né? O Brasil está reduzindo a qualidade desse fundo aqui com nota BB que o Brasil hoje tem, tá? Portanto, você estaria mais seguro do que tendo Tesouro Brasileiro, tendo o Tesouro Direto que você talvez invista. E quando a gente observa o prazo médio de 7 anos de maturação de vencimento, ou seja, você pode esperar uma volatilidade mediana para baixo, tá? Perto de outros fundos. E eu gostaria de também, né, mencionar uma contra-recomendação que eu havia feito anteriormente, que é o ZROZ, tá? Que é um fundo americano desta vez, que ele investe em títulos acima de 25 anos americanos que não pagam cupons, não pagam juros. Isso faz com que, na média, o fundo seja ainda mais longo, tá? Porque se ele não paga juros ao longo do tempo, teoricamente o caixa, você só vai ter ele liquidado ao final do período longo, tá? E, portanto, ele é um dos fundos mais voláteis. E quando nós comparamos no gráfico aqui, o ZROZ teve um desempenho muito bom, né, de 2010 até 2020, durante o período de 10 anos, que ele rendeu 235%, que é impressionante para um fundo de renda fixa, justamente pela queda dos juros, né? Mas agora, recentemente, ele sofreu uma perda ali de praticamente 50% pelo aumento dos juros. Este outro fundo que eu gostaria de mencionar, que é o EMLC, este fundo aqui, ele vai entregar para você esta rentabilidade, e que no caso aqui de 2017 até agora em dólares, ficou aproximadamente no 0 a 0 por uma forte valorização do dólar no período, tá? Até se nós pegarmos aqui em dólar e nós compararmos para a gente ver como é que foi com o real, neste período aqui, né, o dólar se valorizou 50%, tá? Portanto, se nós tivéssemos pego este fundo aqui do EMLC e nós tivéssemos transformado ele em reais para ver como que seria, ele teria um desempenho bem melhor, né? Ele teria desempenhado bem ali até 80% e depois ele se desvalorizou um pouco justamente pelo aumento dos juros. Todos os títulos de renda fixa sofreram, inclusive moedas, no caso de moedas de países emergentes, mas ele é uma forma que você tem de ter um bom desempenho em caso de queda do dólar e, portanto, aumento, né, maior valorização relativa dessas moedas. E por último, a última categoria é de ações globais, que nada mais são do que os projetos geradores de renda que você conhece muito bem. Muitas pessoas já estão muito familiarizadas com este gráfico aqui, que é do livro do Jeremy Siegel, que defende, né, Stocks for the Long Run, ações para o longo prazo. E, portanto, ele defende aqui com o gráfico de 1802 até hoje, né, ali de mais de 200 anos, que basicamente defenderia um retorno real das ações bem alto, de 6,7% acima da inflação, isso aqui para ações americanas, né, bem superior a 13,5% da renda fixa, né, um prêmio ali de aproximadamente 3,2% acima da renda fixa, o que seria bem interessante, tá? O problema disso, naturalmente, especialmente aqui em ações americanas, é que durante longos períodos as ações não compensaram a inflação. Por isso que é tão importante, eu defendo tanto você ter uma carteira global de aposentadoria, né? Então, apenas fazendo um novo parênteses, convite para você se inscrever aqui embaixo no nosso evento Horizonte Global, que vai acontecer agora quinta-feira, dia 22 às 20 horas de Brasília. Não perde, é a sua oportunidade de conseguir estruturar melhor a sua carteira de aposentadoria e entender de fato como ter uma estratégia vencedora no longo prazo, tá? Voltando aqui, claramente você vê que durante longos períodos, mesmo em países vencedores no mercado de ações, a gente teve períodos no 0 a 0, tá? E por isso que é tão importante ter uma diversificação global. Aqui você vê os períodos em que, por exemplo, países fora dos Estados Unidos,
como países europeus e o Japão desempenharam melhor do que os americanos, né? Principalmente nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 90, de fato, os Estados Unidos desempenharam bem melhor, mas ali nos anos 2000, novamente, com um boom das commodities, com um boom da globalização e com o enfraquecimento do dólar em relação a estas moedas, estes países desenvolvidos desempenharam melhor do que os Estados Unidos, e agora o contrário, né? O bom desempenho americano, como muitos já sabem disso, né? Isso aqui é apenas para mostrar a necessidade da diversificação, e por isso que eu recomendo que você tenha uma carteira não só baseada nos Estados Unidos. Este motivo deste bom desempenho americano recentemente se deu também e principalmente por um barateamento de ações de fora dos Estados Unidos, né, que começaram lá no final dos anos 80 com uma precificação altíssima por causa da alta precificação do Japão, da bolha do Japão, que estourou, e as ações ficaram cada vez mais baratas até hoje, que praticamente hoje são metade do preço das ações americanas, tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro para você, e que ações americanas não tiveram essa mesma dinâmica, começaram baratas ali no começo dos anos 90 e agora estão aproximadamente 50% mais caras do que estavam. Então isso aqui também explica em grande medida os resultados. Começando os comentários dos 3 fundos de ações para você ampliar os horizontes em termos de investimentos globais, a gente observa o fundo SDEM, que ele é um fundo de mercados emergentes, que eu não recomendo, é também uma contra-recomendação da Global X, que também é da linha dos super dividendos, que vão investir muito em empresas que vão pagar altos dividendos e vão tributar você de uma maneira muito forte, tá? Quando a gente observa, né, esta exposição, ela é de mercados emergentes, pagou historicamente agora no último ano 8% de dividendo, então você pagaria ali 2,5% em imposto na veia, tá? Então isso daqui vai reduzir muito a sua rentabilidade, fora o fato de ela ter apenas 54 ações, e quando a gente pensa que existem 27 países emergentes, você tem uma concentração bem grande, né, em poucos países, o que também não é tão bom assim, apenas para você fugir desta narrativa que tem de altos dividendos, tá? Um outro fundo interessante que eu gostaria de mostrar para você é o CALF, C-A-L-F, que é um fundo americano que investe em small caps do tipo de cash cows, ou seja, vacas leiteiras, empresas que têm alta capacidade de geração de caixa, tá? E algo que é bem interessante é justamente o filtro que ele dá, que é justamente começando dentro do S&P 600, tem vários fundos que usam este índice aqui como filtro, né? Começa com 600 small caps, depois faz um filtro ali para selecionar as 100 empresas com maior relação de caixa em relação ao seu preço, tá? Que é o cash flow yield, e depois ele vai dar peso a estas empresas, a estas 100 empresas, de acordo com justamente o fluxo de caixa em relação ao seu preço, tá? E portanto ele vai ter uma precificação bem abaixo do que a gente encontraria na média ali das small caps americanas, né? Portanto um PL de 5,4, né? Então, por exemplo, muitas pessoas falam que no Brasil tem muita empresa barata. Bom, basta você saber procurar no exterior, tá? E no exterior você encontra claramente, muito facilmente, fundos que vão ter PLs tão baratos quanto, né? Com fluxo de caixa de mais de 14% sobre o preço de mercado. Então esse tipo de fundo é bem interessante. E o último fundo que eu gostaria de mencionar para você é o fundo EFV, que é um fundo que vai investir em empresas de valor mais baratas do que a média, com projetos que já são comprovados justamente pela menor precificação e o mercado reconhece a estabilidade desses projetos em países desenvolvidos de fora dos Estados Unidos. Então, quando a gente observa aqui quais são as empresas famosas, né, como a Shell, por exemplo, Toyota, HSBC, empresas de petróleo como a Total, que é uma francesa, a BP, né, que é britânica, e empresas de saúde, empresas farmacêuticas como a Novartis, por exemplo, a Sanofi, que você talvez conheça, empresas muito grandes, tá? E que vão dar uma resiliência bem grande para a sua carteira. Quando a gente compara o fundo CALF, que é o fundo de small caps com alto fluxo de caixa, né, e a gente compara com o S&P 500, você vê que ele caiu um pouco mais na pandemia, 39%, mas ele teve uma retomada bem mais forte, justamente pelo perfil dessas ações, tá? Então ele tende aqui, no caso, no longo prazo, a desempenhar relativamente melhor do que o S&P 500. Comparando agora o fundo SDEM, que é o da Global X de altos dividendos, mesmo sem considerar a tributação, que já seria altíssima, apenas considerando o retorno total com dividendos, comparando com a média de outros países emergentes, como o VWO aqui, você vê que o SDM teria um desempenho bem inferior. Isso é muito comum para esse tipo de fundo que apenas olha dividendo, tá? Então aqui apenas para demonstrar para você
que não faz muito sentido investir nesse fundo. E por fim, o último fundo que eu gostaria de mostrar é o EFV. Este fundo aqui, ele desempenhou pior do que a média da sua respectiva categoria. Historicamente, ele desempenha melhor, tá? Principalmente aqui ele tem um desempenho mais parecido com ações de valor, obviamente, por ser esse o critério de seleção. Principalmente ali naquele período em que o petróleo subiu muito, né? Principalmente ali no período de novembro de 2020, ele teve um desempenho muito forte, tá? Quando a gente pega do período da pandemia até agora, ele praticamente ficou em linha com a média de outros países desenvolvidos. Então esse é o apanhado geral que eu gostaria de mostrar para você, alternativas que você sempre pode encontrar nos mercados globais para você montar a sua nova carteira de renda, a sua nova carteira de aposentadoria global. Então não perde a oportunidade, agora é quinta-feira, dia 22 às 20 horas, eu tenho um compromisso com você, clica aqui para você se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que faz sentido para você, deixa os seus comentários aqui, qual outro tipo de vídeo você gostaria de ver, se você investe em algum desses fundos aqui ou não, e pega o link e compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que todos precisam investir de maneira global. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!